Coreia do Sul 남한은 tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. 자살률이 제일 높은 나라잖아. Por quê? 왜? 왜 그런 것 같아? 이것도 정말 복잡한 여러 이유가 Isso 있다고 também tem 생각하는데. vários motivos que é bastante complicado. 일단 한국은 정말 못 살았던 나라거든요. Porque assim, não sei se você sabe, né? Mas até a Coreia, até uns 50, 60 anos atrás, era um país muito pobre. 그러니까 여러분들이 muito pobre. 50 상상하는 anos 그 atrás. 이상으로 못 살았던 나라예요. É um país que as pessoas nem conseguem imaginar o quão pobre era. Tipo, se eu não me engano, a Coreia era mais pobre do que o Haiti. Há 50 anos 50, atrás. 60 anos atrás. A época dos meus pais, Caramba. minha mãe, ela conta, né? Que ela não tinha o que comer, aí ela comia planta, caçava passarinho, tipo, comia flor. Mas o que aconteceu em 50 anos Porque para ter hoje hoje a melhorar, Coreia é né? uma das Porque- principais porque- potências porque- mundiais? porque- O que aconteceu em 50 anos? Hoje- 거의 우리 부모 세대, 그러니까 Na época da 거의 geração 할머니, dos 할아버지 nossos 세대의 avós, né? 엄청난 희생이었죠. Eles se sacrificaram muito pro 그러니까 país poder crescer. 그분들은 그 실제로 우리나라가 어땠냐면 겨울이 되면 산이 다 민둥산이 되는데 먹을 게 없으니까 나무 껍질을 다 이렇게 사람들이 까먹을 정도로 가난했단 말이죠. Então, na Coreia, só para exemplificar um pouco mais o quão pobre a Coreia era, é porque no inverno, né? No inverno na Coreia é muito frio. Tipo, dependendo da região, dá menos 16, menos 18 graus. Então, a neve cobria toda uma montanha. Então, naquela época do inverno, como eles não tinham o que comer, eles pegavam a árvore, pegavam a raspa da árvore e ficavam comendo no inverno, pra não morrer de fome, entendeu? Caramba. 그래서 이제 그분들이 뭐 해외로 나가서 Essas pessoas foram indo pro 광부로 exterior, 일하거나 trabalhavam 간호사로 일하거나 como 전쟁에 참여하거나 farmácia, iam pra guerra, 이런 식으로 해서 외화를 aí 벌어들이고 conseguiam dinheiro, né, de fora, dinheiro exterior. 그분들이 이제 벌어들인 돈으로 지금 저희 세대를 교육한 거거든요. Aí com aquele dinheiro eles usaram para educar a nossa geração. 그러다 보니까 이제 우리 세대들한테 공부에 더 성공에를 이제 강요하기 시작하는 거죠. Aí por isso que, por eles terem passado tudo isso, eles ficam pressionando mais a nossa geração de, pô, vocês têm que estudar, tem que se esforçar mais na escola, tem que ter bons Interiorizou resultados. essa cultura de sacrifício, né? De Isso. sacrificar pelo 그래서 더 coletivo. 뭔가 한국은 그러면 그 나라를 위해서 좀 더 희생하는 그런 문화가 생긴 거잖아. 그게 그러면. 어른들한테 Então, 돼 있어. tinha nos mais velhos, né? Na nossa geração não tem tanto, mas na geração dos mais velhos, nossos avós, nossos pais tinham essa coisa de eu indivíduo, vou me sacrificar pelo bem maior. Entendeu? 그다음에 이제 그게 우리 세대들한테는 끝없는 경쟁. 네, 그러니까 계속 시험 치고 1등을 해야 되고 누굴 밟고 올라서야 되고 초등학생 때부터 계속해서 그거를 겪어오는 거죠. Aí por isso que, por exemplo, depois da geração dos nossos avós, nossos pais, conseguirem ter esse dinheiro para investir na próxima geração, essa próxima geração, desde criancinha, já começou a competir. Então, por exemplo, você vai na escola, na primeira série, você já está competindo com seu amigo do lado para ver quem está conseguindo a maior nota, porque só aí vai definir quem vai para uma faculdade melhor, porque só aí vai definir quem vai para um trabalho melhor, onde ganha mais, e essa competição começa a ficar cada vez mais acirrada com o tempo. 제가 학생 때 제일 많이 들었던 얘기가 네가 놀 때, 네가 잘 때 적의 책장은 넘어가고 있다는 얘기를 많이 들었어요. Essa frase, uma das frases que ela mais ouviu quando era criança era quando ela ia descansar, quando ela ia dormir, os pais, né, os mais velhos, os adultos, falavam para ela assim: enquanto você está dormindo e descansando, o inimigo tá passando folha, tá estudando. Então, quando você vai dormir mesmo? Você vai descansar mesmo? Ó, ele tá preparando pra prova. E você? Vai dormir mesmo? E ficava assim, pressionando toda hora. O inimigo, quem seria? Tipo, seria a pessoa que vai fazer a prova junto com você. Caramba, então ela estuda o dia inteiro e 그럼 quando 하루 ela 종일 vai 공부하고 dormir, 자러 갈 o pai 때도 fala, olha, 아빠가 você vai dormir, o 너 inimigo tá 진짜 잘 거야? estudando, tá passando folha. 너 적은 지금 공부하고 있다. 그럼요, 어? 그럼요. Cara, depois eu vou falar pra ela. Caramba, Cara, mas eu vou cara. pedir pra ela depois contar os bagulho da época que ela apanhava na escola. Meu irmão, É mesmo? 제가 고등학교 다닐 이따가 너 학교 맞은 것도 이따 얘기해 줘. 아무튼. Pô, e é uma das perguntas que eu queria fazer, de como que é Meu o irmão. bullying na Coreia, Ah, mas vamos prosseguir. Mano, no que depois vamos ele terminar isso. 아무튼, 얘기해. 제가 고등학생 때 0교시부터 10교시까지 있었었는데 Ela na época da escola, né? Ela tinha aula 0 e até aula 10. 그러면은 아침 8시 반까지 학교를 가서 Chegava na escola até 8h30. 밤 10시에 마치는 거거든요. Caraca, terminava a escola 10 horas da noite.
그거 마치고 학원을 가요. Aí termina às 10 horas da noite, aí você vai fazer um cursinho. Tipo, curso de inglês, curso de matemática, curso de alguma coisa. 그래서 하루에 6시간 이상 자면 너 대학 갈 생각이 없구나 라고. Eita, peixe! 진짜로. Ela falou o seguinte, se alguém dormisse mais que 6 horas por dia, falou assim, você não tem vontade pra faculdade, né? Então dorme aí 6 horas. Caramba, dormir 6 horas era visto como preguiça. 그럼 6시간 자는 게 이제 좀 레이지한 사람이 Meu 된 거네. Deus. Você acordava 8h30, você estudava até as 10 e ainda ia fazer um 8시부터 curso. E 10시까지 se 하고 você dormisse 6 horas, você era visto como 6시간 preguiçoso. 더 자면 너는 이제 게으른 사람. 그 이제 그렇게 평생을 살다 보니까 그 내 삶에 사실 인생이라는 게 어떨 땐 잘 될 때도 있고 어떨 땐 좀 실패할 때도 있는 게 인생인데 Aí a vida, né, tem os seus altos e baixos, né? 이 실패가 곧 인생의 실패라고 생각하기가 쉬운 것 같아요. Mas aí como desde criança eles tinham essa competição, então qualquer deslize que eles tinham, principalmente essa questão de universidade, era tipo, você não conseguiu, acabou sua vida. Eles chegavam até esse nível de estresse. Se ele entendeu? não passasse no vestibular. Porque, pô, você tá estudando desde criança. Você fica você não tem, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a gente pensa assim, depois eu vou jogar uma bola, você vai pensando, você vai tendo outras opções, outras visões diferentes. E querendo ou não, no Brasil, uma coisa que eu cresci no Brasil, né, o que era muito bom, é que a gente vê vários tipos de pessoas diferentes, várias realidades diferentes. Então você não fica pensando, se não der isso aqui der certo, tem outro jeito. Na Coreia, não. O vizinho tá fazendo a mesma coisa que você, o cara da outra cidade, a mesma coisa, na idade tá fazendo todo mundo igual. Aí se você não consegue, imagina, todo mundo, cara, eu não sei se já teve essa sensação, todo mundo tá indo comer, só fica você lá, assim, você ficar sozinho. Tá ligado essa sensação? Imagina isso ser em todo o país. Os seus primos, sua família, os vizinhos, todo mundo foi pra faculdade. Aí você, putz, tem que fazer um ano de cursinho. Aí você pensa, minha vida eu não serve para nada. Porque desde criança eles vão colocando, se você não for pra universidade, você é um vagabundo, você não consegue fazer nada, e assim sucessivamente. Né? Você tem uma pressão social que, pra nós brasileiros, pra você que cresceu no Brasil, inclusive, você nem sequer tem a noção, a dimensão do que é essa pressão social. Porque aqui no Brasil, se você não faz a sua tarefinha, o seu pai fala com você, devia fazer a tarefa. Lá não. Lá se você dormir 6 horas, ela acabou de dizer, se dormir 6 horas, você é preguiçoso. 6 horas que já é pouco. 6시간도 조금인데. 그치. E 근데 daí... 그게 습관이 돼서 저도 6시간 이상 잘 못 자긴 해요. Aí aquilo virou um costume tão grande pra ela também, que ela não consegue mais dormir mais de 6 horas. Durante até hoje. até hoje. É comum do coreano dormir menos de 6 그럼 보통 한국 horas. 사람들이 6시간 이하로 많이 자? 보통 6시간이 보통 수면이거나 길어도 7시간 이상 잘 안 자는 거예요. Eu sei que a média é 6 horas, se dormir muito 7. Mas tem uma coisa na Coreia, 이거는 좀 다른 얘기인데, 내가 그 연구에 대해서 얘기할게. Se vocês procurarem, tem algumas pesquisas que falam que os coreanos eles dormem muito pouco. Muito pouco, assim, e tomam muito café. É por isso que eles produzem tanto, então. Mas Por isso é que muito eles ruim, cresceram entendeu? tanto. Porque aí o psicológico afeta demais. A pessoa fica mal psicologicamente. De tipo, a pessoa dorme, acorda, faz a mesma coisa todos os dias. Aí quando o corpo quer dar um sinal de, pô, você tem que descansar, velho. Você tem que parar um pouco, vai, mete café e, mano, deixa o cérebro rodar. Aí, por exemplo, quando vem uma crise fortíssima. Tem muita depressão lá. Depressão, ansiedade, tem de tudo. Burnout. Só que as pessoas não estão acostumadas. E na Coreia eles têm uma visão muito pejorativa de, por exemplo, de você ir para um psicólogo, um psiquiatra. Eles mesmo? acham que você é doido da cabeça, biruta. Tipo assim, você... Cara, isso é uma coisa assim, que eu vivei na Coreia, né? Eu achei muito escroto. Eles não aceitarem que isso pode ser uma doença. Que algumas pessoas têm tendências a ter depressão, ansiedade. Só que eles não. Assim, se você realmente quiser ganhar, você consegue. Que essa é a geração mais velha. Tem uma cultura muito firmada da meritocracia, assim. De tudo que você fizer, você... Não só da meritocracia, mas, por exemplo, com a época dos nossos pais, né, dos nossos avós, eles não tinham nada. Então, eles, que nem a gente falou, comia casca de madeira para poder sobreviver. Aí, quando alguém fala tá com depressão, ansiedade, eles falam assim, mano, na minha época não tinha isso. Ansiedade, você tá reclamando de barriga cheia. Vai arranjar um trabalho, é que você não tem nada a fazer, que você é preguiçoso. Se você realmente quiser, você não tinha depressão. Tem uma cultura de esforço e sacrifício pessoal.
그 본인 노력을 해서 이뤄내는 것들 Caramba, 있잖아. que 그래서 내가 doideira. 무슨 얘기까지 했냐면 Que doideira. 사람이 이제 잠을 안 자고 힘들면 커피를 많이 마시다 보면 정신이 힘들어지고 그러면 우울증도 걸리고 공황도 오고 근데 그것도 어른분들은 그걸 좋게 안 보고 야 네가 정신력으로 버텨야지 무슨 정신과를 가라고 얘기를 한다. 근데 그래도 많이 바뀌고 있다. Mas agora mudou bastante. Mudou. Começou a mudar, Tá começou começando a mudar. a mudar agora, assim.